Nesse exemplo, pessoal, nós temos agora uma integração por linha, já que isso aqui não é mais uma área, é uma linha, tá entendendo? Então ele pede para vocês determinarem as coordenadas do centroide, tanto em x como em y. Perceba, pessoal, que essa estrutura novamente vai ter um eixo de simetria. Eu posso afirmar que o eixo x, ele é o eixo de simetria, já que esses ângulos aqui eles são iguais, ok? Então, como eu tenho o eixo x como sendo o eixo de simetria, perceba que o meu centroide obrigatoriamente tem que estar sobre esse eixo. Então, ele vai ter um y igual a zero, já que todos os pontos que estão sobre o eixo x tem y igual a zero. Então, já sei que o y do centroide vai ser zero, mas mesmo assim vamos resolver a integral e vamos determinar essa situação. Então, pessoal, se eu fizer aqui e pegar um elemento infinitesimal de linha, ou seja, um ΔL, ok? Então, para um ângulo aqui, ó, de θ, um elemento infinitesimal de θ, aonde esse aqui vai ser meu θ, ok? Perceba que esse dl, que é uma coordenada em arco, vai ser igual a raio vezes o ângulo, né? Então fica que dl vai ser igual a r vezes dθ, ok? Perceba que ocorre uma variação deste ângulo de 45, ou seja, π sobre 4, até 7π sobre 4. Note que quando eu pego esse 7π e somo mais um π sobre 4, 7π sobre 4 mais um π sobre 4, vai ter o que? 8π sobre 4. 8 dividido por 4 dá 2, 2π, ou seja, já completei os 360. Cuidado com isso aqui, que a gente é mais acostumado a trabalhar com ângulo, mas na hora que eu vou fazer a integração, obrigatoriamente tenho que trabalhar em radiano. Então isso aqui vai variar de π sobre 4, ou seja, π é 180, dividido por 4 dá 45, e vai até 315, ok? Então, pessoal, quando eu integro, né, ó, então o meu diferencial é dθ, então meu ângulo vai variar de π sobre 4 até 7π sobre 4, ok? Então, o integral de dl, né, pessoal, coloquei um igual aqui, mas não vou mais mexer, aí eu prontamente venho aqui e apago. Então, o integral de dl é L, isso aqui vai ser igual, o R, pessoal, como ele é um constante, né, ó, você vai girar e ele vai continuar sempre com o mesmo valor de R, eu posso retirar da minha integral, então vai ficar R vezes integral de θ, que vai ser igual a θ, variando de 7π sobre 4, né, de π sobre 4 até 7π sobre 4. Isso aqui vai ficar o que, pessoal? R vezes 7π sobre 4, né, menos π sobre 4, ok? Isso aqui, quando você faz a com 7π menos π, vai 6π. 6π sobre 4 vai ficar 3rπ sobre 2. Isso aqui, pessoal, é o perímetro deste arame aqui, ó, dessa linha aqui, ok? 3rπ sobre 2. Beleza, pessoal? Então, pronto. E agora como é que a gente vai ter que fazer? Porque eu tenho que encontrar a integral do x do elemento vezes o dl. Perceba, pessoal, que o meu elemento infinitesimal está aqui. Então, o centroide dele está nesse ponto aqui, ó. Então, o meu x do elemento é nada mais nada menos que essa projeção aqui, ó, o x do elemento. E perceba que em relação a esse ângulo θ, ok? Vai ser cateto oposto. Perceba, eu coloquei o θ, ele vem até aqui, sendo que ele vai começar a ser calculado de π sobre 4. Não, mas ele é até aqui, então vai ser, o x do elemento vai ser R cosseno de θ, ok? Então essa integral vai ser igual ao x do elemento, R cosseno de θ, vezes o dl, né? O que dl vai ser R vezes dθ, né? Ó, variando de π sobre 4 até 7π
sobre 4. Ok, pessoal? Então, isso aqui, como o raio ele é constante, cai fora da integral, fica integral de cosseno de θ de θ, variando de π sobre 4 até 7π sobre 4. Quando você integra, pessoal, vai ficar r ao quadrado vezes integral de cosseno, vai ser seno de θ. Ok? Variando de π sobre 4 até 7π sobre 4. Ou seja, seno de 45, porque nota que isso aqui também vai ser 45, né? Vai ser menos 45. É raiz de 2 sobre 2. Aí só vamos fazer uma análise. Isso aqui vai ser igual a r ao quadrado vezes... Vamos lá. O seno, pessoal, de 7π sobre 4, ele perceba que ele vai ser o quê? Ó? Vai ser negativo. De quanto? Menos raiz de 2 sobre 2. Ok? Aí menos o seno de π sobre 4. O seno de π sobre 4, que é esse 45, ele vai ser o que, pessoal? Positivo. Então vai ficar menos raiz de 2 sobre 2. Ou seja, raiz de 2 sobre 2, pessoal, mais, ou seja, menos raiz de 2 sobre 2, vai ficar 2 raiz de 2 sobre 2. Então a resposta disso aqui vai ser menos raiz de 2. Ou seja, a integral do x do elemento dl, né, vai ser igual a menos raiz de 2r ao quadrado. Ok? Então pronto, achamos a integral do x do elemento, né? Professor, deu negativo. E realmente é, pessoal, porque se você tem essa circunferência completa, onde é que vai ficar o centroide dela? Vai ficar aqui no centro, ou seja, em 0, 0. Quando você corta, né, ó, aqui, tira esse material desse lado, o que acontece com esse centroide? Ele vai deslocar para cá. E esse deslocamento, ele é o que, pessoal? Ele é negativo, ok? Se eu achei a integral do x do elemento, portanto, aí eu vou achar agora o x do centroide. Portanto, o x do centroide vai ser igual à integral do x do elemento dl dividido por l. Isso aqui vai ser igual a menos raiz de 2r ao quadrado. Como eu vou dividir pelo l, pessoal, eu vou multiplicar por ele invertido, ok? Aí vai ficar, ó, 2 sobre 3rπ, beleza? Então vai ficar o que? Vou cortar o r ao quadrado com esse r ao quadrado com esse r, vai ficar menos 2 raiz de 2r sobre 3π. Então essa é a resposta do x do centroide. Beleza? Agora, para eu achar o y centroide, eu tenho que determinar a integral do y do elemento dl. Né, pessoal? Perceba que como o meu x foi o que? O cosseno de θ, o meu y vai ser essa altura aqui, ó. Vai ser esse y do elemento, que vai ser o r, agora como é cateto oposto, seno de θ. Ok, pessoal? Então, isso aqui vai ser igual a quem? R vezes seno de θ vezes o dl, que é r de θ. Isso variando de π sobre 4 até 7π sobre 4. Isso aqui vai ser igual a r ao quadrado vezes integral de seno de θ de θ, variando de π sobre 4 até 7π sobre 4. Beleza, pessoal? Então, isso aqui vai ser igual a r ao quadrado, integral de seno de θ, pessoal, vai ser menos cosseno de θ, variando de 7π sobre 4, de π sobre 4 até 7π sobre 4. Isso aqui vai ser igual a quanto, pessoal? Vamos lá, r ao quadrado, cosseno de 7π sobre 4, vai ser esse cosseno aqui. Perceba que esse cosseno aqui, pessoal, ele é o que? Positivo, né? Nesse ponto aqui é um cosseno positivo, então vai ser raiz de 2 sobre 2, menos o cosseno agora de 45, que também vai ser positivo, então menos
raiz de 2 sobre 2. Isso aqui, pessoal, vai ser zero. Então, a integral do y do elemento dl vai ser igual a zero. Logo, o y do centroide, se nem fazer as contas, vai ser igual a zero. Ok, pessoal? Então, beleza. Note, pessoal, que nós temos essas duas figuras, todas elas tabeladas. Se eu fizer pelo método da área, eu vou obter o mesmo resultado, ok? Uma outra forma, pessoal, de nós determinarmos os mesmos resultados por integração é utilizando o método da tabela, né? Por quê? Porque nós temos a figura, então o que é que eu vou fazer? Vou criar a tabela trabalhando com a figura, ok? A partir dessa figura, vou determinar o perímetro, né? Ó. Depois que eu determinar esse perímetro, eu vou achar o x desse perímetro, ou seja, o x do central desse perímetro e o y desse perímetro. Perceba, pessoal, que tudo isso aqui é tabelado, ok? Então, minha estratégia é o seguinte: vou trabalhar com a figura 1, que é toda a circunferência, né? Ó, e com relação ao sistema de eixo y e x, eu sei o perímetro e sei também o centroide. E depois vou retirar esse arco de circunferência aqui, ok? Que também sei em relação ao eixo x e em relação ao eixo y. Beleza? Então, por exemplo, qual é o perímetro deste arco aqui? 2π é, ok? Já para esse caso aqui, ó, qual vai ser o perímetro dele? Então, é o ângulo, né, que ele gira, ou seja, ele vai sair de π sobre 4 até π sobre 4, vai ter π sobre 2. Então, vai ser menos π sobre 2R. Por que o sinal de R? Porque essa figura, ela não existe. Então, eu vou retirar de todo o perímetro. Ok? Perceba, pessoal, que o x do centroide e o y do centroide dessa primeira figura, como está na origem, ó, você tem dois eixos de simetria. O eixo x é um eixo de simetria, o eixo y é um eixo de simetria. Então, o centroide está lá na origem desse eixo, que é exatamente 0 e 0. Ok? Já nesse caso, se você vai olhar lá na tabelinha e ver qual é o valor do centroide, você vai encontrar, deixa eu pegar o foco aqui, beleza, R seno de alfa sobre alfa. Esse é o centroide em relação a x. Já em relação a y, perceba que aqui o eixo de simetria é o eixo x, idêntico ao que a gente está trabalhando. Então o y vai ser 0 e o x vai ser R seno de alfa, que nesse caso o alfa é a metade de 90, ou seja, π sobre 4, ou seja, 45, raiz de 2 sobre 2, sobre alfa, que é π sobre 4. Beleza? Então, isso aqui vai ser o que? R vezes seno de alfa, raiz de 2 sobre 2. Né? Ó, sobre alfa, que é quem? Π sobre 4. Nota que eu posso cortar esse 4 com esse 2. Isso aqui vai ficar o que, pessoal? 2. E o y do centroide dessa figurinha vai ser 0. Então, note, pessoal, que eu vou trabalhar com x vezes L e eu nem preciso mais trabalhar com y sobre 0, que vai dar 0. De acordo com o que a gente achou na integração, ó, tá vendo? Ó? Isso aqui vai ser 0. E realmente é, ó. Note que todos os dois termos são 0 em relação a x, a y. Né? Se eu for calcular o x vezes 0, aqui vai dar 0. E aqui vai ser o que? Presta atenção que esse 2 eu vou cortar com 2. O π vou cortar com π. Então, pessoal, o resultado vai ser o que? Isso aqui é R, viu? Ó, já ia fazendo uma caquinha aqui. Eu coloquei π, mas não é π sobre 2R, que é o perímetro. Deixa eu só dar uma limpada aqui. Pronto. Isso aqui vai ser R. Então, quando você multiplicar, corta esse 2 com 2, né? Ó, vai ficar menos π menos raiz de 2 R ao quadrado menos raiz de 2 R ao quadrado. Corto π com π, esse 2 corto com 2 aqui, ó. Então vai ficar menos raiz de 2 R ao quadrado.
Ok, então quando eu for trabalhar aqui com achar o somatório de L, esse somatório de L vai ser o quê? 2πr menos πr sobre 2, ou seja, 4 sobre 2π, né, ó, que 2π é 4 sobre 2, né, ó, menos 1 sobre 2, ou seja, vai ficar 3πr sobre 2, ok? Note que esse aqui é 4 sobre 2, menos, ou seja, 4 meios menos 1 meio, 3 meios de πr. E o somatório desse aqui, pessoal, o somatório de x vezes L vai ser igual a menos raiz de 2R ao quadrado. Portanto, o x do centroide vai ser igual ao somatório x vezes L dividido por L. Que isso aqui vai ser igual a menos raiz de 2R ao quadrado dividido pelo L. Como L é dividido, eu vou multiplicar por ele invertido, ou seja, vai ficar o 2 aqui, ó, e aqui embaixo 3πr. Corto um R com 1 ao quadrado, fica menos 2 raiz de 2R sobre 3π, que é exatamente o valor que nós encontramos por integração. Ok, pessoal? Então, o exercício que você faz por integração, se você tiver as tabelinhas dele, ó, note que essa tabelinha aqui, pessoal, é de linha. Não vão procurar lá em... Então, a gente confunde muito aqui, ó. Até nessa que eu piquei do livro de resistência, aqui tá errado, não é área, é perímetro. Ele mesmo diz, ó, é de linha. E a gente confunde muito essa tabelinha com aqui, que aqui eu vou trabalhar com área. Então tem essa figurinha aqui que o cara vem para cá, ó, pensando, mas aqui não é área, né? É superfície, né? Aqui é que é linha. Então cuidado na hora de vocês utilizarem essas tabelas, ok? Antes de nós entrarmos no exercício 6, pessoal, vamos ver o teorema de Papus-Gudinos, né, ó. O que é que o teorema de Papus-Gudinos fala, pessoal? Ele diz que para vocês determinarem tanto área como volume, né, por revolução, basta você girar, né, de 2πr, né, em relação ao centroide da figura, ou seja, o centroide ele vai girar de 2πr, né, gerando a área ou o volume. Um exemplo, por exemplo, pessoal, se aqui eu tenho o eixo x e aqui eu tenho o eixo y, e aqui eu tenho uma linha, uma função, né, ó, né, distante de R, por exemplo, distante de R. Então, se eu fizer o giro dessa linha em relação ao centroide, ou seja, em relação a esse ponto, né, ó, se eu for girar em relação ao eixo x, qual vai ser o valor da área? A área em relação ao eixo x vai ser igual a 2π vezes o R, que é a distância do centroide desta linha, ou seja, isso aqui, pessoal, é L. Então aqui vai estar o centroide, então esse centroide vai estar a L sobre 2, isso é óbvio. Então se eu quero girar em relação ao eixo x, basta eu fazer 2πr vezes L, ok? Que é o tamanho da linha, né? Então, pessoal, isso aqui vai ser o resultado dessa figurinha aqui, ó. Tem essa distância R, girei em relação ao eixo x, então eu girei e criei este pedacinho de cano, né, ó. Então, se eu for calcular a área para construir esse plano, vai ser o que? O perímetro, né, ó, 2πr vezes L. Ou seja, essa afirmação está correta. Beleza. Por exemplo, se eu quiser agora, ao invés de girar em relação ao eixo x, quero girar em relação ao eixo y. Note que com relação ao eixo y, o R do centroide vai ser o que? Ou seja, esse R estou colocando como uma posição do centroide. Vai ser L sobre 2. Ok? Então, a área que eu vou girar em relação ao eixo y vai ser o que? 2π
vezes o R da posição do centroide, que é quanto? L sobre 2, ou seja, L sobre 2, vezes o L, que é o tamanho do vão. Quando vocês colocam isso aqui, pessoal, corta o 2 com 2, isso aqui vai ser igual a π vezes L ao quadrado. Perceba que isso aqui é a área da circunferência do giro, tá vendo? Um giro aqui em relação ao eixo Y, então vai ser um disco de raio L, que é o tamanho da linha, ok? Então a área de uma circunferência é quanto? Π L, que é o raio dessa circunferência, né? L ao quadrado. Então isso é o teorema de Pappus-Gudinos, né? Ó. Vamos agora trabalhar, por exemplo, se eu quero o volume. No caso do volume, eu vou ter que trabalhar com uma área, ok, pessoal? Com uma área. Então imagine se eu tenho uma função, vou trabalhar aqui, ó, uma função desse jeito aqui, ó. Aqui vai ser o eixo Y e aqui vai ser o eixo X, né? Ó, tenho essa situação. Isso aqui vai ser minha função, ok? Então vamos dizer que essa função tem esse tamanho aqui igual a H e esse tamanho aqui igual a B, que é a base, ok? Aonde é que fica o centroide dessa figura? Agora estou trabalhando com não mais o giro de uma linha, mas sim um giro de uma área. O centroide está aqui, ó, ok? Quando eu for girar em relação ao eixo X, qual é o raio do centroide em relação ao eixo X? Vai ser esse tamanho aqui, ó. Vai ser esse raio, raio do centroide, que vai ser igual a quanto, pessoal? 1/3 de B, ok? Então, como isso aqui vai ser uma área, né? Se eu quero calcular agora o volume em relação à revolução em relação ao eixo X, isso aqui vai ser o que, pessoal? Vai ser o raio de giração, ou seja, 2π vezes o raio de giração, que é B sobre 3, ok? Vezes a área, ou seja, BH sobre 2, que é um triângulo, tá vendo? Ó? Então corta esse 2 com 2, então isso aqui vai ser igual a quanto, pessoal? Ó, π, né? Ó, π HB ao quadrado sobre 3. Você vai em qualquer tabelinha de volume, né? E vocês vão achar o volume de um cone igual a π BH. Se H aqui no caso a base é B, o B vai ficar ao quadrado sobre 2, sobre 3, né? Ó. E eu posso também fazer agora a revolução em relação ao eixo Y, mas preste atenção. Se eu faço a revolução em relação ao eixo Y, a figura que eu vou encontrar, pessoal, vai ser essa calota aqui, ó. Ok? Aqui um ponto e vai ser essa calota aqui, ó. Tá vendo, ó? Diferente do... Se eu quiser girar em relação a esse ponto, aí sim eu vou ter um outro cone. E vocês vão perceber que essa calota aqui, pessoal, em relação ao eixo Y, como é que eu vou utilizar? Agora o meu raio de giração vai ser quanto, pessoal? Vai ser o RC para o giro em relação ao eixo Y, vai ser igual. Como é em relação a H, ó, é 2/3 ou 1/3? Vai ser 2/3 de H. Ok, pessoal? Então isso é o que a gente chama o teorema de Pappus-Gudinos, que a gente vai utilizar na resolução deste exercício. Sabendo a teoria de Pappus, pessoal, agora vamos executar a rotação dessa figura, né, em torno do eixo X. Então, se você for fazer um esquemazinho aqui da figura, ó, vai ficar basicamente deste jeito aqui, ok? Então vamos fazer a revolução dessa figura em torno do eixo X, ok? Quando eu preencho a minha tabelinha, primeiro eu vou entrar com o valor da área, depois eu vou entrar com 2π vezes o RC, né, ó, que é a rotação
do eixo do centroide, né? Depois vou achar A vezes 2πrc, beleza? Então vamos lá. Primeira área que a gente tem, que vamos chamar essa parte 1 aqui, ó, que é a parte 1. É uma reta, né, ó, de tamanho a metade de 26, ou seja, 13. Então, se eu quero trabalhar com a área, vai ser o que? 13 vezes 1 milímetro, que ele falou que era a espessura de cada barra. Então, 13 vezes 1. Ok? Agora vamos achar o centroide dessa figura. Como eu tenho aqui 13, pessoal, o meu centroide vai ser a metade. Então, vai ser 6,5. Ok? Então, aqui vai ficar 2 vezes π vezes 6,5. Ok? Então, pessoal, quando você faz a multiplicação, 13 vezes 1, que é a área, vezes 2 vezes π vezes 6,5, vocês vão encontrar na sua calculadora o valor de 5,30929 vezes 10 ao quadrado milímetros quadrado. Ok, então tá feito para essa região 1. Agora vamos para essa região 2, que é essa aqui inclinada, ó. Isso aqui é a região 2, ok? Então, a região 2 é essa área aqui, ó, vai ser esse tamanho, tá entendendo? Vezes 1 milímetro. Como é que eu faço para achar? Perceba que na figura, essa distância aqui vai ser quanto, ó? 32, ok? E a diferença da altura aqui, pessoal, quando vocês vão fazer o cálculo, né? Aí vocês vão encontrar, por exemplo, se aqui eu tenho 32, ou seja, a metade de 32, pessoal, vai ser 16, né? E aqui a metade vai ser 13. Então, de 13 para 16 vai ser 3. Então, essa diferença aqui é 3. Então, tem um teorema de Pitágoras, ó, que era a hipotenusa. Vai ser 32 ao quadrado mais 3 ao quadrado, tiro raiz. Quando vocês colocarem na calculadora, pessoal, vocês vão encontrar 32,1403 vezes, como ele diz que a espessura é sempre 1 milímetro, vezes 1. Ok? Então, e o centroide? Ah, professor, o centroide vai ser o ponto médio entre 13 e 16. Ou seja, vai ser 13 mais 16 dividido por 2. Ou seja, vai ser 2 vezes π vezes 14,5, que é exatamente o ponto médio entre 16 e 13. Ok, pessoal? Então, beleza. Quando vocês executam esse produto, vocês vão encontrar 2,928181 vezes 10 a terceira milímetros quadrados. Beleza. Agora vamos para a parte 3, que é essa aqui, ó. A parte 3 vai ser essa aqui. E vamos utilizar o mesmo procedimento, ok? Sendo que essa altura aqui, pessoal, que é dessa parte aqui, vai ser a metade de 56, né, ó? A metade de 50 vai dar 25 com mais 6, que vai dar 3. Então, vai ser 28, ok, pessoal? Então, quando vocês vão fazer a diferença, quando eu tenho 28 e tiro 16, né, pessoal? Eu tenho 28 e tiro 16, essa altura aqui vai ser igual a quanto? 28 menos 16 vai ser 12, ok? Então, quando você fizer o teorema de Pitágoras com essa distância aqui, que vai ser 8, né? E essa altura aqui, que vai ser 12, tá entendendo? Aí você coloca 8 ao quadrado mais 12 ao quadrado, tira a raiz, vocês vão encontrar 14,8
42, ou seja, 14,4222 vezes 1, que é sempre a espessura que ele está trabalhando, ok? Aí agora a gente vai ter o ponto médio entre essa altura, né, e essa aqui. Então vocês vão trabalhar com a metade de 56 vai ser 28 e a metade de 32 vai ser 16. Então 28 mais 16 dividido por 2. Então vai ficar 22, ou seja, vai ficar 2 vezes π vezes 22, ok? Quando você executa esse produto, vocês vão encontrar 1,9935818 vezes 10 a terceira milímetros. Aqui eu coloquei quadrado, pessoal, mas já é cúbico, porque eu já estou multiplicando por 1 milímetro aqui, ó, que é milímetro quadrado, que é milímetro, então é tudo milímetro cúbico, né? Então dá uma consertada aí na hora de vocês resolverem, beleza? O último trecho vai ser esse trecho aqui, que vai ser o trecho 4. Ele tem um diâmetro aqui, ó, de 66, então isso aqui vai ser 33 de altura. Quando você for tirar, pessoal, a metade desse aqui, que vai ser 56, que vai ser a metade de 56, dá 28, ok? Então, essa diferença de 33 para 28, né, que vai ser exatamente 5, vai ser utilizado com esse 28, que é essa distância aqui, para achar o tamanho dessa parte 4 aqui, né? Ó, quando vocês colocarem na calculadora, vocês vão encontrar para a parte 4 o valor do L de 28,4429 vezes o 1 milímetro lá, que é exatamente a espessura, ok? Aí aqui eu vou ter 2 vezes π vezes o ponto médio. O ponto médio entre esse valor e esse aqui, pessoal, vai ser 30,5. Ou seja, o ponto médio entre 33 e 28. Ok? Então vai ser 30,6. São 33 mais 28 dividido por 2. Ok? Quando eu executo este produto, pessoal, 28,4429 vezes 1 vezes 2 vezes π vezes 30,8, vocês vão obter na calculadora 5,45071 vezes 10 a quarta milímetros cúbicos, ok? Então realmente essa parte aqui, como tem um maior, né, ó, muito embora isso aqui mais é menos, ela tem a maior área, maior volume para a construção deste quebra-luz aí, ok? Então, como eu quero o volume, pessoal, o volume vai ser dado pelo somatório dessas colunas aqui todinha, tá vendo, ó? Então o volume vai ser 1,093408 vezes 10 a quarta milímetros cúbicos. Beleza. Então, se eu quero determinar a massa, pessoal, como foi fornecido a massa específica do alumínio, que é 2.800 quilos por metro cúbico, se eu multiplicar isso aqui pelo volume, corto o metro cúbico com metro cúbico, você vai obter o que? Ó, a massa em quilogramas, ok? Então, a massa vai ser igual a massa específica vezes o volume. Isso aqui vai ser igual a 2.800 quilos por metro cúbico, né, ó, vezes o volume, 1,09034408 vezes 10 a quarta, sendo que aqui eu tenho milímetros cúbicos, então eu tenho que transformar em metros cúbicos, né, ó, para poder cortar. Então eu vou pegar apenas o milímetro é o que? 1 vezes 10 a menos 3 metros, isso ao cubo. Quando você executa este
esse produto, pessoal, vocês vão encontrar uma massa igual a 0,0305 quilos, ok? Que equivale a 30,5 gramas, ok? É só multiplicar por 3, né? Então, pulo 3 casinhas aqui, que é o quilo do quilograma, ok, pessoal? Então, esta é a resolução deste exercício. Vamos para o próximo.